Bem, boa tarde a todos e todas que nos acompanham e acompanham os nossos seminários em alimentação coletiva. Sejam todos muito bem-vindos. Quero cumprimentar também os nossos estudantes e todos os outros estudantes que têm nos acompanhado em nossos seminários, e todas as outras pessoas que já se acostumaram também em nos acompanhar nesses temas tão importantes relacionados à alimentação. Bom, mas eu quero iniciar parabenizando, a todos os professores do Brasil pelo seu dia hoje, especialmente a nossa equipe de professoras queridas, que estão aqui comemorando o Dia do Professor, trabalhando junto com todos vocês. Então, parabéns para todas nós, professoras deste componente, que estamos aqui neste momento, trabalhando com os nossos estudantes. Gostaria de registrar também, e lembrar, talvez, que amanhã, 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação. Pode ser que não tenhamos muito a comemorar, nesses tempos difíceis de pandemia, em que a insegurança alimentar e nutricional ela tem se agravado no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas é importante ressaltar esta data, para marcar também que pode ser um dia de reflexão para cada um de nós, para pensarmos, refletirmos como podemos contribuir para que as pessoas todas tenham acesso a uma alimentação saudável e adequada. Também é um dia de luta, porque é importante que não hajam retrocessos nas políticas de alimentação e nutrição do país. Então, é sempre bom nós termos um dia, para comemorar o Dia da Alimentação, ainda que estejamos neste momento difícil. Mas, na verdade, nós também temos coisas a comemorar. Na semana passada, nós tivemos dois grandes acontecimentos. O primeiro deles, que também é muito importante, que foi a concessão do Prêmio Nobel da Paz de 2020 para o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas, uma instituição internacional que luta, no combate à fome em todo o mundo. Ela hoje atua em 88 países, e eu acho que esse prêmio é mais para a gente é um alento, é mais um reconhecimento da importância da alimentação para a redução dos conflitos e para a promoção da paz mundial. Então, ficamos muito felizes, todos nós, e também peço aos nossos estudantes que se conhecerem pouco sobre o Programa Mundial de Alimentos, que pesquisem mais, que se interessem para saber a atuação do Programa Mundial de Alimentos da ONU, e dizer também, especialmente para eles, que o Brasil tem, sim, uma agência também da ONU no Brasil, fica sediada em Brasília, que é o Centro de Excelência contra a Fome, que vocês também podem pesquisar para saber um pouco mais sobre este assunto. Tá. E a outra notícia, que tem, na verdade, tudo a ver com o nosso tema de hoje, que, como os senhores já sabem, todos já sabem que é o nosso tema, que é a regulamentação da rotulagem de alimentos. E, coincidentemente, nós planejamos a nossa aula sobre rotulagem de alimentos para hoje, e fomos surpreendidos a semana passada, depois de longos anos de espera, com a aprovação ainda, a aprovação pela Anvisa desta nova regulamentação. Bem, a regulamentação, como nós sabemos, é um tema bastante importante, porque é um direito do cidadão, é um direito do consumidor saber o que contém naqueles alimentos que ele está comprando ou que ele está consumindo. Então, isso é muito importante. Quanto mais nós tivermos rótulos limpos, claros, com informações frontais, com todas as informações necessárias para que a gente possa fazer uma escolha mais embasada tecnicamente, uma escolha mais consciente, isso é muito importante. E daí a razão de nós termos trazido esse tema para os nossos seminários. Bom, como estava previsto em nosso card, nós havíamos convidado já há bastante tempo a professora Rossana Proença, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, e que estaria aqui hoje conosco,
para fazer essa apresentação, a professora Rosana, que coordena um grande grupo de pesquisa, que acompanhou muito de perto, né, todo esse trabalho da Anvisa sobre a rotulagem dos alimentos, do Ministério da Saúde, mas a professora Rosana, há pouco tempo aqui, meia hora atrás, teve um impedimento e ela não vai poder estar conosco hoje, mas, né, professora doutora Vanessa Rodrigues, que é do grupo de pesquisa da professora, que tem tanta experiência quanto na área, especialmente de rotulagem, vai estar conosco. Ela é pós-doutoranda de lá da Universidade Federal de Santa Catarina, faz parte desse grupo de pesquisa, trabalham juntas e tem todas as condições também de fazer uma belíssima apresentação sobre esse assunto, porque todo mundo sabe, os nossos estudantes sabem, as pessoas que nos acompanham também, que nós trabalhamos em grupos de pesquisa, e todos nós que fazemos parte de um grupo de pesquisa, é como se fôssemos um só. Então, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo publica junto. Eu gostaria de convidar, então, a professora Vanessa para aparecer aí já. Professora Vanessa, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda à Universidade Federal da Bahia, a nossa escola de nutrição. Não sei se você já teve a oportunidade de estar aqui em algum momento presencialmente conosco, mas sinta-se muito bem recebida aqui, ainda aqui virtualmente. Nós estamos muito felizes em poder estar com você hoje, nessa tarde. Tenho certeza que todos os nossos estudantes, nossos alunos e todas as pessoas que nos acompanham também ficarão muito satisfeitas com a sua presença, a sua participação, especialmente com a sua colaboração de última hora, né, de participar. Mas eu acho que grupo é isso mesmo, né, professora? Grupo de pesquisa é isso mesmo, é um cobrindo o outro, a gente sempre tem um plano B, e que bom que você pôde estar aqui conosco nesta tarde. Eu vou passar, professora Vanessa, a palavra para você, e como nós não tivemos muito tempo, se você quiser complementar alguma coisa acerca do seu currículo, inicialmente, então fique à vontade para que você possa complementar alguma coisa mais das suas pesquisas, das suas publicações, e sobre o seu pós-doutorado, enfim, o que você quiser dizer, fique à vontade, mas seja muito bem-vinda, e todas nós, professoras do componente NUT 13, Seminários de Alimentação Coletiva, estamos muito agradecidos pela sua presença e participação hoje aqui conosco. Professora Vanessa. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito a apresentação da professora Iracema, né, parabenizo todos os professores que estão aqui presentes, né, é um dia muito especial para a gente. Amanhã também é um dia muito especial, né, por ser o Dia Mundial da Alimentação, então eu acho que é uma semana bastante significativa para a gente, né, a gente está conversando aqui hoje. Eu estou ouvindo um eco, eu não sei se vocês também estão. Tá tudo bem? Não, eu estou ouvindo, eu só estou achando um pouquinho baixo, aí não sei se a professora Marta, a professora Rosa, que estão aí, se tem alguma... Mas eu estou ouvindo bem, só achei um pouco baixo, mas tudo bem. Ok. Assim tá melhor, eu aumentei um pouco o volume. Tá, ok. Perfeito. Então, eu queria justificar também um pouquinho a ausência da professora Rosana, né? Nós trabalhamos juntas há mais de 10 anos, que é o tempo que eu trabalho aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, enquanto aluna de mestrado, doutorado e atualmente pesquisadora, né? E aluna de pós-doutorado. Então, desde 2009, quando eu iniciei meu mestrado, eu trabalho dentro desse grupo de pesquisa, que é o NUPRI, com a professora Rosana, né, e mais especificamente, a partir de 2012, quando eu iniciei meu doutorado, eu venho tendo experiências relacionadas à questão da rotulagem de alimentos, né, foi o meu tema de tese, e posteriormente, então, eu me envolvi também nesse processo da revisão da rotulagem nutricional, né, desse grupo de trabalho que a Anvisa coordenou, então, desde 2014,
e nós estivemos em Brasília em algumas ocasiões para fazer a discussão dessa nova proposta de regulamentação e fomos agraciados, então, com a aprovação semana passada. Vou falar um pouquinho sobre isso ao longo da apresentação, né? Mas já de antemão eu adianto para vocês que foi um processo longo, um processo com bastante discussão, no qual a academia, né, foi ouvida, além de outros setores da sociedade civil e também representantes da indústria, e atualmente nós temos, com certeza teremos avanços, né, decorrentes dessa aprovação da nova regulamentação. Não tivemos todas as sugestões que fizemos atendidas, mas com certeza foi um processo muito positivo, assim, ainda mais no cenário atual que nós temos de políticas que nem sempre têm favorecido tanto a saúde coletiva, né? Então, nesse sentido, a gente entende que essa aprovação da nova regulamentação foi algo bastante positivo. Então, ao longo da apresentação, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Acho que é o tema do momento, né? Então, fico feliz da gente poder conversar um pouco. E a apresentação que eu vou fazer para vocês, quem preparou, né, foi a professora Rossana, porque ela estaria aqui, né, como a professora Iracema comentou, até meia hora atrás, seria ela que faria essa apresentação para vocês, mas nós, como conduzimos as pesquisas em conjunto aqui, eu acredito que eu consiga compartilhar com vocês os nossos resultados, o que ela gostaria de conversar com vocês, e aí eu fico à disposição no final para a gente fazer uma troca, assim, se tiverem algumas dúvidas, a gente pode ir conversando, tá bom? Eu vou projetar a minha apresentação aqui, e aí eu só preciso que alguém me sinalize sonoramente se está vendo a apresentação, porque eu não vou mais enxergar vocês a partir do momento em que eu projetar. Ok, estamos vendo sim. Perfeito, vou começar. O título da nossa apresentação de hoje, então, é Rotulagem de Alimentos, Perspectivas de Direito do Consumidor e de Políticas Públicas de Saúde. Né? A gente trabalha considerando que, como nós trabalhamos com rótulos de alimentos, que é a informação que está disponível para o consumidor na hora em que ele vai fazer as suas compras, a gente trabalha com a perspectiva de que se o consumidor, a informação que está no rótulo é a informação que o consumidor tem acesso. Então, as nossas pesquisas partem do princípio de que o rótulo permite que a gente investigue o que o consumidor está visualizando, certo? Então, nesse sentido, a gente investiga diversas questões do rótulo e traz alguns elementos da questão do direito do consumidor e de que forma que a gente pode melhorar, né, esse acesso à informação por parte do consumidor. E, além disso, né, os impactos das nossas pesquisas para as políticas públicas de saúde, e o melhor exemplo disso agora que nós temos é essa questão da revisão da regulamentação sobre rotulagem nutricional. Eu queria também destacar que todo o material de apresentação hoje aqui é um material de construção coletiva do nosso grupo de pesquisa, né? Então, ao longo do tempo, nós fomos adicionando algumas informações, várias pessoas que vão fazendo palestras semelhantes, né, dentro do grupo, e a gente foi trazendo também as informações das nossas pesquisas. Então, queria agradecer a todo mundo que colaborou com essa apresentação, de alguma forma. Só fazendo uma apresentação breve do nosso núcleo de produção, nosso núcleo de pesquisa, né, que é o Núcleo de Pesquisa de Nutrição e Produção de Refeições, que a gente chama carinhosamente de NUPRE. Ele representa uma linha de pesquisa dentro do nosso programa de pós-graduação em nutrição, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e nós temos diversas linhas de trabalho, né? Trabalhamos cientificamente com sistemas de qualidade no processo produtivo de refeições, qualidade higiênico-sanitária de alimentos e refeições, sistemas agroalimentares e produção de refeições, políticas públicas de produção de alimentos e refeições, comportamento do consumidor de alimentos, ambiente alimentar e nutricional, habilidades culinárias e rotulagem de alimentos e de refeições. Vocês podem ter percebido que, né, que o nome do nosso núcleo de pesquisa é em produção de refeições, que foi assim que nós iniciamos as nossas pesquisas dentro da área de alimentação coletiva, em 2006,
mas ao longo das investigações a gente percebeu que a gente não tem como dissociar a produção de refeições dos alimentos em si, né? E começamos a fazer investigações mais especificamente com rotulagem a partir de uma investigação com gordura trans. Era um sistema que estávamos desenvolvendo, né? Uma aluna de mestrado estava desenvolvendo um sistema para o controle da utilização de gordura trans na produção de refeições e percebeu que conhecer os rótulos e entender sobre a regulamentação dos rótulos e das regras dos alimentos era importante para poder fazer esse controle, né? Então, criou-se uma linha de pesquisa uma área de pesquisa dentro do nosso grupo de pesquisa, né? Então, desde 2010, nós viemos trabalhando especificamente com a temática da rotulagem, né? Então, são 10 anos aí de investigações, mas, de maneira geral, o nosso núcleo de pesquisa, ele investiga outras áreas também. Aqui também uma apresentação breve das nossas parcerias nacionais e internacionais, e uma delas, mais recente, que nós temos com o Ministério da Saúde, a Anvisa e a Coordenadoria Geral de Alimentação e Nutrição, veio decorrente, então, da nossa colaboração dentro desse grupo de trabalho relacionado à rotulagem de alimentos, né? Essa discussão sobre as novas regras e a proposta que nós participamos, então, que foi finalizada na semana passada. Então, partindo mais especificamente para a temática da nossa aula de hoje, né, a questão da rotulagem de alimentos, a gente parte do princípio que a nossa Constituição Federal garante que todos devem ter acesso à informação, no seu artigo 5º. E essa informação pode se dar de diversas formas e relacionada a diversas questões. Mas, entre essa informação, né, esses tipos de informação, a gente fala também, né, do direito à informação sobre o que compramos, né, sobre o que adquirimos. E entre elas a gente fala também da rotulagem de alimentos. Então, no nosso Código de Defesa do Consumidor, nós temos lá que a informação ao qual a gente tem direito tem que ser uma informação adequada, clara, né, que isso é um direito básico. E que, quando a gente está falando especificamente sobre a oferta e apresentação de produtos ou serviços, a gente tem que fornecer uma informação correta, que fale sobre todas as características daquele produto, quantidade, composição, preço, né, descreve exatamente todas as informações que são obrigatórias e importantes para o consumidor. E, além disso, destaca que se aquele produto ou serviço, ele tiver a possibilidade de oferecer algum risco à saúde ou segurança do consumidor, isso tem que estar escrito, né, isso tem que estar divulgado. E é um pouco nesse sentido que eu já vou trazendo para vocês essa questão. A aprovação que a gente teve agora dessa nova regulamentação, ela vai trazer essa questão do alerta, né, que é uma questão muito relacionada ao risco, né, então a gente vai ter uma obrigatoriedade dos rótulos apresentarem quando tiver excesso de determinados nutrientes que a gente considera, né, problemáticos para a saúde. Então, vejam que até semana passada a gente não tinha, né, esse alerta sobre riscos à saúde nos produtos que a gente tem disponíveis. E a partir dessa regulamentação, queria lembrar que a gente tem ainda cerca de 24 meses para as empresas se adequarem, né, e para alguns tipos de alimentos são 48 meses, então a gente ainda vai um período para que as empresas se adequem e coloquem os produtos no mercado de acordo com essa nova regulamentação, mas já é um avanço, né, no sentido de apresentação de informações corretas e mais claras para que as pessoas possam tomar suas decisões de maneira mais informada. Então, falando em informação, né, a gente fala muito em direito à informação, e aí a gente pensa, quando um consumidor chega no supermercado ou num local para fazer as suas compras, né, de alimentos, na maioria das vezes, quando a gente não tem um vendedor, né, um garçom ou alguém, um atendente, como numa padaria, por exemplo, a gente tem produtos e rótulos. Então, para obter informação sobre aquele produto, o consumidor necessita necessariamente ler o que está escrito naquele rótulo, ou utilizar as imagens, né, que aquele produto utiliza para conversar, então, com o consumidor. Então, o rótulo, ele vai ser a ligação entre o produto e o consumidor.
Então, por isso que é tão importante que a informação que está ali seja clara e seja de fácil acesso, de fácil visualização para todos. E aí, uma outra questão muito básica e importante para a gente que estuda e trabalha com rotulagem é a questão do seu objetivo, né? Um objetivo que a própria Organização Mundial da Saúde traz, de que quando a gente tem a rotulagem e a rotulagem nutricional, a gente busca auxiliar o consumidor a realizar escolhas mais informadas. Ou seja, rotulagem, por melhor que seja, mais perfeita que seja, ela não garante uma escolha mais saudável, mas ela possibilita, ela favorece uma escolha mais saudável. Por quê? Porque de posse da informação, de uma informação clara, que a gente consiga compreender, a gente consegue fazer comparação entre produtos disponíveis e consegue tomar decisões de acordo com o que a gente considera mais adequado, né, para nós mesmos. Outra questão importante é que o consumidor deve, né, ele deve e pode cobrar a responsabilidade civil das empresas, porque a partir do momento em que a empresa coloca uma informação no rótulo, ela se responsabiliza pela veracidade daquela informação. Então, eu trabalho como representante do NUPRE no Observatório de Publicidade de Alimentos, que a gente tem um site, depois eu posso passar para vocês, no qual a gente monitora, né, as informações que estão nos rótulos e que, de certa forma, podem ser enganosas ou levar ao erro para os consumidores, né? Então, as empresas, quando elas colocam a informação ali no rótulo, elas estão se responsabilizando por aquela informação, e se a gente identificar, enquanto consumidores, né, que tem alguma coisa errada, é o nosso direito e nosso dever também cobrar dessas empresas que coloquem uma informação mais clara e mais correta nos rótulos. Ok? Então, falando de maneira geral, tudo que eu trago aqui é em relação à rotulagem de alimentos, né? De forma ampla. Então, toda a informação que está escrita no rótulo. Mas, para ficar mais claro para a gente costuma fazer essa diferenciação mostrando um rótulo para vocês, para que vocês consigam entender essa questão dos conceitos, porque, às vezes, quem não trabalha mais especificamente com a temática pode ficar um pouco confuso. Então, quando a gente está falando de embalagem, a gente tem aquele recipiente no qual vai estar o alimento, né? Então, pode ser um recipiente plástico, de metal, de papel, uma caixinha, uma latinha, né? E ali é onde vai estar o produto, o alimento, né? E é destinado, então, a garantir a conservação e o transporte desse produto. Nessa embalagem, a gente vai ter um rótulo. E esse rótulo, ele vai estar ou gravado, ou impresso, ou colado nessa embalagem. O que estiver escrito nesse rótulo, a gente denomina como rotulagem. Rotulagem geral ou rotulagem de alimentos. Então, a gente tem uma RDC específica sobre essa rotulagem, que é lá de 2002, RDC 259, e ela vai dizer tudo o que tem que estar nesse rótulo, nessa rotulagem geral. Então, tem que estar escrito o nome do alimento, tem que estar escrito o peso, tem que estar escrito quem que é o fabricante, o sabor e assim por diante. Tem que também estar escrito a informação nutricional, as questões relacionadas a alertas de aumento ou diminuição de nutrientes e ingredientes. E para esses dois elementos, nós damos o nome de rotulagem nutricional. Percebam que a rotulagem nutricional, ela é composta por dois elementos. Então, a tabela de informação nutricional e também possíveis alertas que são feitos na parte frontal do rótulo. Nesse caso, esse rótulo só tem uma face, né? Então, tanto a informação nutricional quanto o alerta estão no mesmo plano. Mas, na maioria dos rótulos, a gente tem uma parte frontal, que é onde tem o destaque, tem o nome do produto, e é lá onde estão esses alertas, que a gente denomina informação nutricional complementar. E aí a gente tem a declaração de nutrientes, que seria a tabela de informação nutricional, que normalmente está no verso, ou no local de menos destaque do rótulo. Então, percebam que a lista de ingredientes, ela não faz parte da rotulagem nutricional, mas sim da rotulagem geral. Quando a gente fala da norma de rotulagem geral de alimentos, a gente inclui, então, as peculiaridades da lista de ingredientes, mas ela não está inclusa, então, nessa nova regra de rotulagem nutricional, que a gente tinha uma regulamentação de 2003 e acabou de ser atualizada, então, na semana passada.
Então, como eu mencionei, né, a ideia da rotulagem nutricional, especificamente, essa que é a tabela e os alertas, é informar os consumidores quanto às propriedades nutricionais de um alimento. Nós tínhamos, então, duas RDCs que falam sobre essa temática para a gente, né, a RDC 359 e 360, e agora a gente vai ter uma nova RDC, então, de 2020. Como eu já mencionei para vocês, então, esses são os dois elementos que a compõem, e a lista de ingredientes não vai fazer parte dessa rotulagem nutricional. A nova rotulagem, a nova legislação sobre rotulagem nutricional, então, sobre esses dois elementos, foi publicada, aliás, foi aprovada no dia 7 desse mês, né, de outubro de 2020, mas ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. Então, a gente ainda não tem uma numeração, tá, para essa rotulagem. E aí, gente, para falar um pouquinho mais especificamente dos resultados das nossas pesquisas e de que forma isso pode implicar ou implicou, né, na revisão da rotulagem, no futuro das políticas públicas, em futuras pesquisas, na nossa vida cotidiana, qual que é a metodologia que a gente utiliza dentro do nosso grupo de pesquisa? Nós trabalhamos com uma técnica, uma forma de pesquisa que a gente denominou como censo de rótulos em supermercados. Nós realizamos 4 censos de rótulos em supermercados, no ano de 2010, 2011 e 2013, e iniciaremos, na verdade, realizamos 3, né, e iniciaremos o nosso 4º censo agora em novembro deste ano. Como que acontece esse tipo de pesquisa? A gente vai até um supermercado, selecionado por conveniência e de acordo com uma série de critérios, e coleta informações dos rótulos de todos os alimentos disponíveis para venda naquele momento. E aí, a partir disso, a gente faz uma análise, né, de elementos específicos. Então, por exemplo, a informação de sódio para todos os produtos, ou informação de sódio só para produtos direcionados a crianças, ou a informação de calorias para um grupo específico de alimentos, por exemplo, produtos lácteos, e assim por diante. Esse tipo de metodologia difere um pouco daquele tipo de análise possível também, né, de laboratório, no qual a gente confere se realmente o que o fabricante está colocando no rótulo é o que está presente no produto, mas a nossa perspectiva, como eu falei lá no início, é a mesma perspectiva que o consumidor tem. Então, a gente parte do princípio que se a empresa está informando, né, aquela informação é verdadeira e é aquela informação que o consumidor tem acesso. Então, nós trabalhamos com ela. A gente tem a parceria, né, então, a partir desse censo de 2013, desses órgãos que estão aqui embaixo, né, e de agências de fomento, e agora em 2020, então, a gente vai fazer uma nova coleta e pretendemos, posteriormente, fazer uma comparação de dados com os anos anteriores. Aqui são as temáticas que a gente já investigou cientificamente a partir de algum dos nossos trabalhos desses censos, né, que eu mencionei para vocês. Nós iniciamos, então, com aquele trabalho sobre gordura trans e substitutos, que veio lá de 2006, naquela identificação da necessidade de investigar rótulos, né, de produtos com gordura trans, e assim fomos investigando cada vez mais elementos, né, da rotulagem de alimentos e da rotulagem nutricional, e fomos investigando, então, questão de porção e medida caseira informada, sódio, presença de glúten, alimentos industrializados direcionados a crianças, que foi a temática da minha tese, e também da dissertação da professora Marta Machado, né, que trabalha aqui com vocês, os alimentos transgênicos, alegações de caseiros, tradicionais e similares, açúcares de adição, totais e edulcorantes, aditivos alimentares, alegação de integral e modelos de rotulagem frontal. Então, percebam que nós temos uma gama muito grande de possibilidades de investigação, né, trabalhando a partir da informação que a gente tem na rotulagem de alimentos. Eu vou trazer aqui para vocês alguns dos principais resultados que a gente tem para alguns desses pontos, e também a gente vai falando ao longo dessa apresentação o que mudou, né, nessa nova regra que a gente teve aprovada semana passada. Então, naquela RDC de 2003, RDC 360, nós tínhamos uma regra que dizia o seguinte, que se na porção o alimento tiver menos de 0,2 gramas de gordura trans,
o fabricante pode informar na tabela que ele não contém, ou que é zero. Então, como vocês podem ver aqui no cantinho, nesse caso, a gente está informando que nessa porção não tem gordura trans. Mas isso não quer dizer que é zero, quer dizer que pode ter até 0,2 gramas de gordura trans na porção. Então, isso era uma regra que a RDC 360 dizia para a gente. Da mesma forma, nessa RDC, permitia que o fabricante fizesse um destaque na parte frontal do rótulo, dizendo que o alimento era livre de gordura trans, né? Porque era considerado pela regulamentação um valor não significativo. Só que isso era bastante discutível, considerando que o valor da porção, ele varia de acordo com o tipo de alimento. Então, se é uma porção muito pequena, a gente não tem como saber se aquele alimento tem ou não, né, gordura trans. Como que a gente fez para investigar a questão da gordura trans? A gente teve que ir para a lista de ingredientes. E o que a gente percebeu é que muitos dos alimentos tinham gordura vegetal hidrogenada, e que são, né, sinônimos de gordura trans, mas que informavam na tabela como zero. Então, nós percebemos que era possível que fosse, sim, o valor limítrofe, né, para dizer que era zero. Então, isso foi um problema detectado de acordo com a legislação. Em 2012, nós tivemos uma RDC específica sobre os alertas feitos na parte frontal da embalagem, que reduziu o limite de gordura trans na porção para ser feito um alerta. Então, na tabela não mudou nada, podia continuar sendo até 0,2 gramas na porção e informar como zero, mas para fazer o alerta na frente como livre de gordura trans, o limite reduziu para 0,1 gramas. Ainda assim, não é zero, né? E a gente acabava vendo muitos produtos com esse livre de gordura trans, e se a gente fosse para a lista de ingredientes, a gente percebia que tinha, sim, elementos com gordura trans. Diante disso, então, nós começamos a fazer as nossas pesquisas nos rótulos sobre esse tema. Só trazendo aqui, atualmente, a gordura trans não entrou nessa nova regra, né, que foi publicada na semana passada. Então, continua sendo a questão de notificar na tabela nutricional com 0,1 gramas ou menos na porção. A princípio vai ficar assim, mas a ideia da Anvisa é que a gente tenha o banimento total, né, da gordura trans dentro de um período curto. Então, eles preferiram deixar de fora a gordura trans dessa nova regra para fazer uma regulamentação específica que, se possível, né, a gente espera que elimine, então, a utilização da gordura trans pelos fabricantes. Então, trazendo um pouquinho dos resultados das nossas pesquisas para vocês, a gente tem aqui um resultado à esquerda, né, de alimentos que tinham componente com gordura trans na lista de ingredientes. A gente tinha mais da metade dos alimentos com alguma denominação específica, que a gente tinha certeza que queria dizer gordura trans, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho quais são. Cerca de 14% dos alimentos tinham, né, essa denominação específica, e nós tínhamos cerca de 38% dos alimentos, aliás, cerca não, né, nós tínhamos 38% dos alimentos utilizando denominações alternativas, que não davam certeza para a gente que eram alimentos com gordura trans, mas que poderiam ser. E aí a gente tem 48% de alimentos que realmente não tinham nenhum elemento na lista de ingredientes com gordura trans. Esse foi o cenário de 2010. Quando nós fizemos a mesma avaliação em 2013, a gente percebeu que houve uma redução, né, da utilização de gordura trans, acho que até em decorrência dessa questão de haver toda uma tentativa da indústria de mudar o tipo de gordura, né, mas ainda assim a gente tem um percentual bastante significativo, né, mais de 1/4 dos produtos com algum componente com gordura trans na lista de ingredientes. Quando a gente fez essa comparação por grupos, a gente percebeu que ela só é significativa para produtos de panificação, cereais, leguminosas, raízes e tubérculos e seus derivados, que é um grupo específico da regulamentação, né, mas se a gente vê como um todo, a redução da utilização de gordura trans não foi tão grande assim. Outra questão é sobre essa denominação específica e alternativa que eu falei para vocês. A gente trabalhou em parceria com professores, né, pesquisadores da área de química, e aí eles garantiram para a gente que, quando o produto informava algum desses nomes que estão listados aqui, a gente pode ter certeza que aquilo significa gordura trans. Então, se está escrito lá na lista de ingredientes, gordura vegetal hidrogenada,
gordura hidrogenada vegetal, óleo vegetal hidrogenado e assim por diante, a gente tem certeza que aquilo significa gordura trans. Então, mesmo que informe como 0 na tabela, se a gente vê esses nomes aqui, a gente tem certeza que aquele alimento contém, sim, gordura trans, de alguma forma, né? A gente houve uma redução, né, da ocorrência desse tipo de denominação, então, entre os 2 anos. Quando a gente está falando das denominações alternativas, a gente tem itens como, por exemplo, margarina, caldo de galinha, requeijão, que a gente não sabe se na sua composição tinham gordura trans, né? E aí, isso são ingredientes de produtos que a gente tem disponíveis no mercado. E a variação, o número de denominações alternativas, em números absolutos, aumentou. Então, percebam que, apesar de a gente ter uma redução percentual, começaram a utilizar uma variedade maior de denominações alternativas, né, para tentar, suspeitamos, né, que para tentar mascarar a identificação da gordura trans na lista de ingredientes. Outra análise que nós fizemos no nosso banco de dados foi em relação a falsos negativos. Então, o que isso quer dizer? A gente tem, nessa barra em cinza, a gente tem alimentos que não tem gordura trans na lista de ingredientes e nem na tabela de informação nutricional, não tem essa notificação, então, de fato, eles não têm gordura trans no produto. Mas a gente tem um percentual importante, que são essas barras aqui, a cinza e a preta, falando que o alimento é livre de gordura trans, ele tem o alerta lá na frente, mas quando a gente vai olhar na lista de ingredientes, na verdade, ele tem algum elemento com gordura trans. E em preto nós temos ele dizendo que é livre de gordura trans na tabela e presença de gordura trans na lista de ingredientes. Então, a gente identificou isso como falsos negativos. A gente tem a comparação entre os 2 anos aqui, né, entre os 2 censos, e a gente vê que, apesar de ter tido uma redução, né, de falsos negativos, ainda existe 1/3 dos alimentos como falsos negativos, né, em 2013. Então, isso é um percentual bastante significativo para a gente, como consumidor, né, não só como pesquisadores da área da saúde que somos. Então, como eu já falei para vocês, a questão da gordura trans, ela não entrou nessa nova regulamentação, né. Especificamente em relação ao sódio, nós também realizamos pesquisas com os alimentos processados e ultraprocessados disponíveis para venda, né, e aí a gente verificou que mais da metade dos produtos tinha pelo menos um aditivo alimentar à base de sódio na sua composição. Então, não necessariamente o produto tinha sal, né, na lista de ingredientes, mas tinha outros elementos à base de sódio, então glutamato monossódico, por exemplo, né. E aí, a gente fez uma análise em relação à posição em que o sal ou sódio era informado na lista de ingredientes para ver se isso influenciava na quantidade final de sódio daquele produto. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que, independente da quantidade de sódio que tinha total no produto, a gente não tinha uma variação significativa. Se aquele elemento com sódio estava entre a primeira e a terceira posição, ou entre a quarta posição ou mais na lista de ingredientes. Por que a gente fez essa análise? Porque a lista de ingredientes tem uma regra que diz o seguinte, que o primeiro ingrediente que é apresentado é o que mais tem quantidade naquele produto, e assim por diante. Então, por exemplo, nessa pizza, a gente teria o primeiro ingrediente que tem maior quantidade de farinha de trigo, em segundo, linguiça calabresa, terceiro, requeijão, e assim por diante. Então, nesse caso, olhando nessa lista de ingredientes, a gente vê que o sal, ele só é o 11º na ordem. Nós poderíamos pensar, como assim esse produto tem tanto sódio assim? 683 miligramas, né, cerca de quase 30% das necessidades diárias de alguém em uma porção de 100 gramas. Mas a gente percebeu que esses outros ingredientes que têm uma concentração muito grande de sódio também contribuem muito, né, para a quantidade de sódio final do alimento, além da presença desses aditivos alimentares à base de sódio, como eu comentei. Só fazendo um adendo, todos os resultados que eu estou apresentando aqui para vocês, a gente tem aqui embaixo, né, os trabalhos publicados e também a referência, né, dos trabalhos, e a gente tem no nosso site o link para os artigos, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais. Outra análise que a gente fez foi em relação a lanches consumidos por crianças e adolescentes.
Então, a gente classificou de acordo com uma classificação proposta pelo Reino Unido, que classifica em baixo, né, médio e alta quantidade de sódio por 100 gramas, e aí a gente viu que cerca de 20% dos alimentos tinha mais de 600 miligramas de sódio em 100 gramas, é uma quantidade muito alta, né, e isso representaria, lembrem que a gente está falando de lanches consumidos por crianças e adolescentes, né, então, isso representaria cerca de 60% das necessidades diárias de sódio de uma criança de 1 a 3 anos, metade das necessidades diárias de sódio de uma criança de 4 a 9 anos e 40%, né, de um adolescente de 10 a 19 anos. Considerando que a gente avaliou em 100 gramas, né, mas pensem que o consumo de alimentos industrializados por crianças e adolescentes é muito alto, né, então é um percentual bastante preocupante. O que isso quer dizer na prática, né? Utilizando uma mediana dos produtos que a gente tinha no nosso banco de dados, então pegamos os pães de forma, por exemplo, e fizemos uma mediana da quantidade de sódio, uma mediana da quantidade de sódio para o queijo e para os embutidos, então pegando e fazendo, utilizando esses valores para tentar supor quanto seria a quantidade de sódio de um sanduíche simples como esse, a gente teria cerca de 1.000 miligramas de sódio, né, um sanduíche simples com 2 fatias de pão, queijo e um embutido. Isso representa mais de 100% das necessidades diárias de sódio de uma criança de até 3 anos, 90% de 4 a 9 anos e 72% de um adolescente de 10 a 19 anos. Então, é uma quantidade extremamente alta e é isso que a gente tem no nosso mercado disponível atualmente, né. Outra análise que nós fizemos relacionada à comparação do teor de sódio de alimentos convencionais com alimentos com alegação de diet light disponíveis para venda. E aí a gente percebeu o quê? Que nos alimentos diet light, ou seja, alimentos que que não tem algum elemento ou que tem redução de determinado elemento, a gente não está falando só de açúcar, mas a gente está falando de sódio, está falando de gordura e assim por diante, ou calorias, a gente percebeu que os alimentos convencionais tinham menos sódio, cerca de 43% menos sódio que os alimentos que tinham alguma alegação de diet light, ou seja, quando havia a redução de algum elemento, o fabricante acabava aumentando a quantidade de sódio, né, ou para deixar o produto tão durável quanto era o convencional, ou para ajustar o sabor, ou assim por diante. E aí a gente percebeu, então, que os produtos diet light acabam sendo um risco, né, para pessoas que tiverem alguma patologia relacionada. Isso também é bastante preocupante. Na nossa nova regra de regulamentação, a gente vai ter, então, um alerta frontal, uma notificação, dizendo que quando o produto tiver mais de 600 miligramas de sódio em 100 gramas de alimento, ou 300 miligramas de sódio em 100 ml de alimento, é obrigatório, então, ter um alerta do lado de uma lupa escrito alto em sódio. Tá? Então, essa é uma das mudanças da nossa nova regulamentação. Em relação à informação de porção e medida caseira, nós também tivemos um avanço muito grande nessa nova regulamentação, porque anteriormente nós tínhamos, então, a declaração da informação nutricional em todos os produtos por porção, né, que seria uma quantidade média que deveria ser consumida em cada ocasião de consumo. Foi proposta, tem uma RDC específica para isso, né, a 359, na qual a gente tem lá, para biscoitos a porção é X, para iogurtes a porção é Y, e assim por diante. E era permitido, então, uma variação de mais ou menos 30% para aquele produto. Então, por exemplo, se a porção padrão daquele grupo de alimentos era 100 gramas, o fabricante poderia informar uma porção de 70 gramas a 130 gramas, né, considerando essa variação de mais ou menos 30%. Isso dificultava muito a comparação para o consumidor e facilitava fazer aquele jogo com os números, né, como, por exemplo, a gente viu na questão da gordura trans. Então, reduzir muito a porção e dizer que a quantidade de determinado nutriente é 0 naquele produto. Além disso, do lado da porção, a gente tem a medida caseira, que seria uma medida caseira para auxiliar o consumidor a entender o que aquela numeração quer dizer. Então, por exemplo, 30 gramas quer dizer o quê? Uma colher de sopa, ou assim por diante. Só que o que a gente tinha de problema, como eu falei para vocês? Além de ser difícil
a compreensão, a comparação entre os produtos ficava bastante prejudicada. Por exemplo, dentro de 2 produtos como esse, que seria uma bebida láctea, né, um iogurte, a gente tem aqui, a porção recomendada para o grupo é 200 gramas, então, a variação permitida é de 140 gramas a 260 gramas. Então, os dois estariam dentro do correto, né, dentro da variação correta. Só que se a gente tivesse esses 2 produtos no mercado, o valor energético por porção declarado pareceria maior para o segundo produto, de 200 gramas. Mas, na verdade, quando a gente ajusta os dois para 200 gramas, a gente percebe que o primeiro produto tem uma densidade energética maior, né? Então, a gente percebe como isso dificulta para o consumidor na hora de fazer a compra, porque ele teria que ficar fazendo contas, né? E aí a gente teve um avanço muito grande, né, nessa nova regulamentação, que é a apresentação por 100 gramas na rotulagem nutricional. Então, além de ter uma coluna por porção, é obrigatório agora que todos os produtos tenham a apresentação por 100 gramas também, né? E isso vai facilitar muito a comparação. Outro ponto que a gente verificou nas nossas pesquisas é a utilização de medidas caseiras bastante difíceis de compreender ou pouco aplicáveis para aquele tipo de produto. Então, por exemplo, mussarela de búfala ou queijo coalho apresentados em fatia, né, que é o que a regulamentação diz, mas que não se aplica nesse caso, biscoitos apresentados em 2,5 unidades e assim por diante, né? Então, apesar da gente ter apontado isso também nas nossas pesquisas, isso não foi retirado da nova regulamentação. Então, continua sendo dessa forma aqui. Continua sendo porção, medida caseira, e aí ao lado a gente vai ter uma terceira coluna, então, declarando por 100 gramas, ou 100 ml daquele alimento. Outras pesquisas que nós temos, né, relacionadas aos alimentos industrializados direcionados a crianças. Então, quando a gente estava falando desse tipo de alimento, a gente está falando de alimentos que tenham algum tipo de marketing direcionado ao público infantil, e aí a gente se baseia em pesquisas para saber quais são esses marketings possíveis, né? A gente fez uma comparação, né, sobre os alimentos que eram direcionados a crianças e que não eram, que utilizavam alguma informação nutricional complementar. E aí, lembrando que a informação nutricional complementar é aquele alerta dizendo que o alimento tem mais vitamina, ou mineral, ou redução de algum elemento. A gente percebeu que a presença de informação nutricional complementar era maior, em termos percentuais, nos alimentos que tinham algum marketing direcionado à criança, e que ela estava focada em um grupo específico nos alimentos direcionados a crianças, que é o grupo 7, que é o grupo dos açúcares, ou o grupo que inclui refrigerante, biscoito, recheado, sorvete, assim por diante. No caso dos alimentos não direcionados a crianças, né, que são os outros, a gente tem uma distribuição um pouquinho mais normal, apesar de também ter um volume bastante grande nesse mesmo grupo, que é o grupo 7. E aí, quando a gente analisou especificamente esse grupo, o grupo 7, a gente percebeu que os alimentos não direcionados a crianças tinham mais fibra e menos sódio que os alimentos direcionados a crianças. Então, são alimentos, os direcionados a crianças, né, com marketing para crianças, são alimentos com um perfil nutricional pior do que aqueles convencionais. Outros achados desses estudos com alimentos direcionados a crianças foi que quase 90% deles eram ultraprocessados, né, que é o que o nosso guia alimentar recomenda que não seja consumido, que seja evitado, que as INCs mais frequentes utilizadas, ou informação nutricional complementar, né, mais frequentemente utilizadas são as de aumento de vitamina e mineral, então, tentando dialogar com os pais, né, para que eles adquiram aqueles alimentos para os seus filhos. E quando a gente comparou o perfil nutricional do grupo de alimentos que eram direcionados a crianças e tinham INC e os que não tinham, a gente viu que os que tinham INC eram igual ou pior, né, em termos nutricionais. Então, tudo, não importava se eles eram ricos em vitaminas ou minerais, na verdade, eles tinham um perfil nutricional geral pior, né, que os outros. E que o grupo que tinha o pior perfil era o grupo dos molhos, temperos prontos, caldos, sopas e pratos preparados, que inclui lasanha, pizza, hambúrguer, pipoca de micro-ondas, macarrão instantâneo e assim por diante. Esse grupo tinha mais energia
mais calorias, né, carboidratos, sódio, gorduras totais e saturadas naqueles alimentos que tinham alguma informação nutricional complementar. Então, podia ser rico em vitamina ou rico em fibra, mas tinha o restante da composição nutricional muito pior. Quando a gente entrevistou crianças sobre esse tipo de alimento, eles já relacionavam a presença de INC a aspectos positivos e saudáveis. Então, percebam que a INC estava também afetando a percepção das crianças sobre esses produtos. E os pais tinham intenção de comprar esses produtos, maior intenção de comprar esses produtos do que quando esses produtos não tinham alguma INC. Então, de maneira geral, os pais olhavam, por exemplo, uma lasanha que tinha um personagem infantil, e dizia lá que era vitaminada, e diziam, eu não costumo comprar, mas se eu comprar, eu prefiro essa do que uma que não tem vitamina, né? Então, as estratégias de marketing estavam funcionando tanto para crianças quanto para pais. E aí, a nossa proposta, né, dentro dessa nova regulamentação, seria utilizar critérios para avaliar a qualidade nutricional desses alimentos e permitir INC somente em alimentos direcionados a crianças. Aliás, e não permitir a INC em alimentos direcionados a crianças. Mas, infelizmente, isso não entrou, né, nessas novas regras. Apesar disso, a gente vai ter uma rotulagem frontal de sódio, açúcar adicionado e gordura saturada. Então, alertas dizendo que quando a gente tiver uma quantidade elevada ou excessiva desses 3 nutrientes, isso vai aparecer na parte frontal. Já é um ganho, mas isso não ficou atrelado à presença de estratégia de marketing, né? Porque a Anvisa, ela não tem competência para legislar sobre marketing, né? Então, o fabricante pode continuar utilizando estratégias de marketing nos produtos, mas ele vai ser obrigado, né, a colocar essa rotulagem frontal, esse alerta de alto em sódio, alto em açúcar adicionado ou alto em gordura saturada, quando isso acontecer, de acordo com os novos parâmetros. A gente tem também pesquisas relacionadas a alimentos transgênicos, né? Vou trazer aqui de maneira mais geral, que eu acho que o nosso tempo já está acabando. São alimentos que nós investigamos que tinham a presença do alerta, do símbolo, né, de transgênico, que é esse triângulo amarelinho, e a gente investigou que apenas menos de 3% dos alimentos declaravam a presença de transgênico, mas que quando a gente foi olhar a lista de ingredientes, a gente percebeu que grande parte dos produtos utiliza alimentos que são mais de 90% transgênicos no Brasil, né? Então, tem alguma coisa errada com essa conta. Se a gente está utilizando soja e milho transgênico para produzir, e a gente tem ingredientes à base de soja e milho na lista de ingredientes, é estranho que esses alimentos não notifiquem a presença de ingredientes transgênicos, né? Então, foi partindo disso que a gente viu, que a gente investigou, né, a questão dos alimentos transgênicos. A gente tem um projeto de lei de 2015 que quer tirar a obrigatoriedade de declarar a presença de transgênico nos rótulos, né, mas lembrando que o consumidor tem direito à informação e que as escolhas alimentares informadas, elas devem se basear no princípio da precaução. Então, se a gente não tem certeza que o alimento transgênico é seguro, a gente gostaria de manter a presença desse símbolo, né, para qualquer percentual de ingrediente transgênico. Mas, a princípio, esse projeto de lei, ele não foi aprovado, mas ele continua em debate, volta e meia, ele aparece de novo na pauta, né, e a gente vai lá e pressiona, e eles não aprovam. Mas, a princípio, é o que a gente tem sobre transgênicos. Em relação à alegação de caseiro, tradicional e similar, né, o que a gente tem a ausência de uma regulamentação específica sobre isso. Então, o fabricante pode colocar, se ele quiser, que o alimento é caseiro, caseirito, tradicional, original. E aí a gente resolveu investigar, né, qual que era o percentual de utilização desse tipo de alegação. E aí a gente viu que 15% dos alimentos do nosso banco tinham a utilização dessas terminologias. E aí a gente investigou também especificamente a percepção dos consumidores sobre a questão, sobre a utilização desses termos, né, e aí eles foram fazendo associações. Então, por exemplo, quando eu vejo que um alimento é caseiro, eu associo ele ao modo de produção, penso que ele é menos processado, ou eu lembro mais da minha casa, do meu passado, eu também penso que é um alimento mais saboroso, com aparência melhor e assim por diante. Então, a gente percebe que esse tipo de alegação
tem sim um impacto na percepção dos consumidores quanto ao produto, né? Só que como a gente não tem uma regulamentação específica sobre esses produtos, fica muito a critério da empresa colocar ou não, independente se o alimento utiliza aditivos alimentares. Se você pensa que algo é caseiro, a gente pensa que é um alimento mais natural, produzido, né, em casa e não pela indústria. Só que aí, quando a gente foi investigar a presença de aditivos alimentares em alimentos com alegação de caseiro, a gente viu que 80% deles continham, sim, aditivos, especialmente mais aromatizantes, fermentos e corantes, né? E principalmente no grupo de panificação. Algumas pesquisas mais recentes que a gente tem feito em relação ao açúcar de adição, açúcares totais e edulcorantes, e que tiveram um impacto muito grande nessa discussão sobre a regulamentação. Então, a gente tem uma recomendação da OMS de não exceder o consumo de 10% das nossas calorias de açúcares totais, e especificamente até 5% seria a sugestão específica, né? Mas como a gente não consegue fazer uma ligação direta com as calorias, a gente não tem uma especificação, por exemplo, na tabela de informação nutricional, a gente não tem uma recomendação de consumo de açúcares, mas sim de carboidratos. E aí, quando a gente está falando de açúcar de adição, a gente está falando especificamente de açúcares ou xaropes que são adicionados aos alimentos durante a preparação. Então, por exemplo, quando você está fazendo um bolo, que você adiciona açúcar, no processamento dos alimentos pela indústria, então, colocam açúcar invertido, xarope de milho, xarope de glicose, e assim por diante, ou o próprio açúcar, ou então a mesa, né, no cafezinho, por exemplo. Só que a principal fonte de consumo dos açúcares de adição são os alimentos ultraprocessados. E aí a gente tinha uma questão muito importante sobre isso, né, a gente batia bastante nessa tecla das nossas discussões com a Anvisa, porque a gente gostaria muito que fosse obrigatória a informação de açúcar, tanto o açúcar total, que aquele produto tem, quanto o açúcar adicionado, né, de maneira deliberada. Então, por exemplo, um produto lácteo, ele já vai ter açúcar natural, porque o leite, ele vai ter o seu açúcar natural. Mas quando é adicionado açúcar num alimento lácteo, esse açúcar extra é considerado açúcar de adição. Então, no açúcar total, seria considerado tanto o açúcar presente no leite, naturalmente, quanto aquele açúcar adicionado, e para o açúcar adicionado, então, a gente tem um valor específico, né, sobre esse que é incluído no alimento de maneira deliberada. Então, a gente tinha a identificação ainda não obrigatória, a gente só conseguia identificar a partir da lista de ingredientes, mas isso mudou, então, a partir dessa nova aprovação da regulamentação semana passada. A dissertação de uma das nossas alunas identificou quais eram os termos mais utilizados, né, para designar açúcar de adição. Então, açúcar, xarope de milho, glicose, glucose, maltodextrina, sacarose, mel, etc. E uma outra questão que foi levantada, que ainda ficou quicando, né, nessa questão da nova regulamentação, é a substituição de açúcares de adição por edulcorantes, ou adoçantes, né? Porque a gente ainda tem alguns estudos que relacionam o consumo de edulcorantes, especificamente para crianças, aliás, especialmente para crianças, com problemas de obesidade, diabetes e alguns problemas metabólicos, especificamente mais fortes para sacarina, ciclamato de sódio, aspartames, né, e assim por diante. E aí, nessa nova regulamentação, a gente vai ter, sim, a informação para açúcares totais, deixa eu só ver se aparece aqui. Não. Quero achar essa... Aqui. A gente vai ter a notificação de açúcar de adição e de açúcares totais na rotulagem nutricional, na tabela de informação, passou a ser obrigatório. Passou a ser obrigatório um alerta frontal quando tiver excesso de açúcar adicionado, mas não vai ter notificação de edulcorante. E aí a gente está com uma questão bem forte, assim, para que a Anvisa faça um monitoramento de perto de como vai ser o impacto dessa nova regulamentação. Porque a partir do momento em que os fabricantes vão ter que notificar a presença de açúcares, é muito provável que eles reduzam muito a utilização de açúcares e aumentem a utilização de edulcorantes. Mas a gente não vai ter a notificação dos edulcorantes, somente na lista de ingredientes. Então, a gente vai ter que ficar muito alerta sobre essa questão.
Aqui eu pulei, mas são alguns resultados dos nossos estudos também relacionados à presença de açúcares de adição e de edulcorantes nos produtos, né? A gente fez uma análise de texto da lista de ingredientes, e aí a gente pegou todos os termos que designavam açúcar de adição e designou como açúcar de adição, né? Por exemplo, glucose de milho, xarope de glicose, e aí a gente viu que a presença de açúcar de adição é muito forte no nosso banco de dados, né? Então, palavras com maior frequência, elas aparecem de um tamanho maior, então percebam o peso, né, desse tipo de ingrediente na nossa lista. A gente identificou também os diferentes termos, né, utilizados na lista de ingredientes, em quais grupos eles mais se encontravam, e aí a gente tem nos grupos que a gente já espera, né, como frutas, sucos, néctares, mas a gente também tinha a presença de açúcar de adição nos grupos das carnes e ovos, por exemplo, né, salsichas, embutidos, e também no grupo dos molhos, dos pratos prontos, né, o que é bastante surpreendente. E aí a gente também investigou a questão dos edulcorantes, percebeu que cerca de no nosso banco de dados de 2013 tinham edulcorantes. A gente tinha uma média de 2 edulcorantes por alimento, principalmente a acesulfame de potássio, e a gente também verificou por grupo, né, quais eram os grupos que mais tinham edulcorantes, né, e a gente viu que eles são bastante utilizados, até mesmo concomitantemente com o açúcar, né. Então, às vezes, além de ter edulcorante, ou seja, 2 adoçantes, a gente também tinha açúcar. Então, é bastante preocupante, né, a gente ficou muito feliz da inclusão, né, dessa obrigatoriedade agora, na nova regra, como eu falei para vocês, mas estamos muito alertas em relação à questão do edulcorante. Finalmente, eu apresento para vocês as nossas pesquisas sobre a percepção dos consumidores relacionados à rotulagem frontal, que foi uma pesquisa encomendada pela Anvisa. Nós tínhamos aí algumas propostas, né, de rotulagem frontal que acabaram não sendo adotadas pela agência. A gente investigou, então, a questão do octógono, que era uma das propostas do Ministério da Saúde, e a gente viu qual era a percepção dos consumidores sobre esses alertas, e, na verdade, eles foram bastante bem avaliados, né? Então, a gente vai ter alerta, sim, a partir da nova regulamentação, mas não nesse formato, em formato de lupa, como eu já falei para vocês. Eles foram considerados claros, objetivos, importantes, principalmente o relacionado a sódio, a presença de aditivos químicos e gordura trans. Então, eles eram mais diversos, né, nesse primeiro modelo que nós testamos aqui no nosso estudo. E aí, a gente ouviu também as opiniões dos consumidores, passou todas essas informações, né, durante esses grupos de trabalho para a Anvisa, e muito desse feedback que veio dos consumidores ajudou bastante a gente a debater algumas questões lá na agência, né, para essa nova regulamentação. Então, a gente verificou também que tem outras questões que não só de saúde, né, que influenciam nas escolhas das pessoas, por exemplo, o preço, né, dos produtos, independente deles terem ou não alertas. Também houve uma questão de não ter nenhum questionamento relacionado ao alerta de adoçante, né, que a gente queria bastante que isso viesse mais à tona, mas não apareceu, e muitas pessoas muito surpresas com a questão de ter alertas, ou seja, alto em sódio ou alto em gordura em alimentos supostamente saudáveis, como iogurtes, biscoitos salgados e sucos light, né, principalmente entre as mulheres. E aí a gente também trouxe todas essas percepções dos consumidores, né, e muito do que a gente viu é que, para algumas pessoas, os alertas seriam mais úteis quando eles têm algum tipo de patologia associada, né? Então, eu tenho diabetes, eu vou procurar o alerta de açúcar, e assim por diante. Atualmente, então, a gente fechou uma parceria com um grupo de pesquisa da Austrália, que é o The George Institute for Global Health, e ele é ligado, então, a uma universidade do sul da Austrália, em Sydney, né? E aí a gente vai, então, dar início ao nosso novo censo de rótulos agora em novembro, e tem outros países, outros 9 países que também estão fazendo censos de rótulos, e futuramente a gente pretende, então, fazer comparações dos dados que a gente coleta e analisa aqui
com esses outros países, é uma nova fase dos nossos estudos, estamos bastante confiantes e orgulhosos dessa nova parceria e esperançosos para que a gente possa ter ainda mais melhorias, né, do ponto de vista de saúde pública. A gente vai utilizar um aplicativo que esse grupo de pesquisa desenvolveu e ele vai iniciar, então, a coleta de dados agora em novembro. Começaremos, provavelmente, a ter resultados a partir da metade do ano que vem. Nós temos, atualmente, uma doutoranda fazendo um doutorado de sanduíche, né, com esse grupo. E aqui, se a gente pudesse fazer um resumão de tudo que eu falei para vocês aqui, que eu sei que é bastante coisa, e espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia geral, assim, do que a gente trabalha, do que a gente investiga, das contribuições que o nosso grupo vem fazendo, né, nesse processo todo regulatório e também nas discussões científicas, né, se a gente pudesse recomendar o que observar no rótulo, né, na lista de ingredientes, então, sempre olhar a lista de ingredientes, tentar escolher os alimentos que têm o menor número total de ingredientes e de conservantes, observar sempre se açúcar, sal, gordura trans estão entre os primeiros ingredientes, porque são aqueles de maior quantidade, né, então evitar esses produtos, buscar sempre alimentos que não utilizem gordura trans e edulcorantes ou adoçantes, e com menos açúcar e sódio, e a gente também consegue avaliar pela tabela nutricional. Lembrar que a porção de referência que a gente tem é de adulto, e agora a gente vai ter, né, daqui 2 anos, no mínimo, no máximo, né, a presença também por 100 gramas, isso vai facilitar a comparação. Observar que a medida caseira nem sempre se aplica, né, e que às vezes as embalagens são menores para mascarar a presença de alguns elementos, e lembrar sempre que a INC, né, a Informação Nutricional Complementar na parte frontal do rótulo, ela também é um tipo de publicidade, né. Então, lembrar que os alimentos voltados a crianças têm um perfil nutricional não tão bom, evitar os alimentos que tenham muitas INCs, né, quando eles estão alertando ou chamando atenção para essas questões, talvez eles estejam mascarando outros pontos do alimento, e ter especial atenção, então, alimentos diet e light. E aí, ficar de olho aí no que está por vir, né, em relação à nova legislação de rotulagem nutricional. Vai começar a aparecer rótulos, né, dentro do padrão. Esperamos que em 24 meses a grande maioria deles já esteja no novo padrão. E a gente vai continuar monitorando para ver quais são as mudanças que isso vai trazer, tanto do ponto de vista de saúde pública, né, se vai ter redução de do consumo de determinados alimentos, quanto do ponto de vista das empresas, né, se eles vão adequar as suas fórmulas e tentar melhorar a qualidade nutricional ou apenas mascarar problemas que a gente sabe que já existem. Gente, eu agradeço muito né, o espaço aqui para a gente apresentar as nossas pesquisas, nosso trabalho, é um tema que eu gosto muito. Eu deixo meu contato aqui antes do da professora Rossana, mas também deixei o e-mail dela, se alguém quiser conversar com ela especificamente. A gente tem o nosso site do Nupri, né, e estamos nas redes sociais também, se vocês quiserem seguir, conversar com a gente, tiverem alguma dúvida. E eu fico à disposição para dúvidas e espero que a gente possa conversar mais um pouquinho. Obrigada. Obrigada, professora Vanessa, muito obrigada, foi uma excelente aula. Evidentemente, uma quantidade de informações imensa, claro que talvez, né, os nossos estudantes tenham um pouco de dificuldade de assimilar, mas, assim, no geral, deu para entender, perceber, inclusive acompanhar o trabalho de vocês, que isso também é muito importante, e todas essas informações e todas essas chamadas, assim, vamos dizer, né, que você fez acerca do que é importante, né, que possa ver. A rotulagem, de fato, é complexo, né, para todo mundo, especialmente para a população, nós sabemos disso, mas é isso aí, precisamos avançar, né, e trabalhar para que as pessoas possam compreender cada dia mais essas informações que estão no rótulo. Então, foi muito bom, foi excelente, parabéns, assim, obrigado. Bom, mas deixa eu só te explicar como funciona, porque, na verdade, a gente costuma dizer que isso aqui é uma grande sala de aula. Né? Os nossos estudantes leram alguns artigos, viram, né, o material, e eles elaboram perguntas. Né? Okay. Nós vamos ter, então, a participação, né, de 2 acadêmicas, de 2 estudantes nossas, que daqui a pouco eu vou chamar, para fazer as perguntas, né? Pode ser
né, que algumas perguntas já tenham sido respondidas no decorrer, claro, da sua apresentação, mais ou menos, por algumas coisas que nós vimos. Também queria te dizer que tem algumas perguntas que elas são um pouco mais longas, mas, assim, como são os estudantes que elaboram, a gente costuma um pouco deixar a pergunta também para ele se sentir representado, né? As duas acadêmicas que vêm estão, né, representando o grupo, as pessoas também que estão assistindo, e eles mesmos podem também continuar fazendo perguntas no chat, mas, inicialmente, nós sempre fazemos as perguntas, né, dos nossos estudantes, e aí eu vou convidar, né, a acadêmica Rafaela Gomes, ela é do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. Rafaela, já pode aparecer aí na tela? Já vi logo. Pronto, Rafaela. Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Eu vou sair só um pouquinho e vou convidar também já para ficar conosco a acadêmica de nutrição, Débora Preza. Débora, cadê você? Isso, olá. Débora. As duas sejam bem-vindas. Viu, Vanessa? Elas duas estão... Hoje são duas mulheres. O seminário passado foi um rapaz e uma moça. Mas, enfim, elas estão representando os nossos estudantes. Claro que a gente faz, né? Vai reduzindo, porque é uma quantidade grande de estudantes que nós temos, mais de 40, sei lá, acho que já temos quase 50, e nesse componente, e elas vão começar. Então, eu vou convidar, a Rafaela vai fazer o primeiro bloco, não é isso, Rafaela? Isso. Não é, Rafaela? Isso. Então, eu vou convidar a Rafaela para fazer já o primeiro bloco. Viu, professora Vanessa? Professor, nós vamos colocando aqui na tela. Então, se você, por acaso, não pegar tudo, não fique preocupado, porque ela depois vai colocando aí na tela, você vai poder ver. E algumas coisas que você achar que já estava claro na apresentação, que você já respondeu, aí também não tem problema, fica à vontade para responder. Rafaela. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todo mundo, né, meus colegas também. Gostaria de agradecer a professora Vanessa por estar aqui compartilhar, né, esses conhecimentos com a gente. E a primeira pergunta é como tornar os rótulos de alimentos compreensíveis aos diversos grupos socioculturais do Brasil. A nova regra sobre rotulagem, aprovada pela Anvisa, contribui para esse fim? Eu posso ir respondendo? Vão ter mais perguntas? Isso, no começo eu ia falar com a Rafaela. Você tem mais perguntas desse bloco, não? Então Você faria o bloco todo, porque aí é melhor que ela se organize, porque senão demora muito para responder. Tá, perfeito. Então, tem essa. A segunda é como instrumentalizar a população de baixo nível de escolaridade para que ela possa escolher melhor os alimentos através da compreensão dos rótulos. E a terceira é, os trabalhos apontam que aproximadamente metade da população tem dificuldade em compreender os rótulos dos alimentos, suas informações e os conceitos básicos. Se essas informações fizessem parte do currículo escolar para os jovens, né, para as crianças aprenderem a ler os rótulos e entender essas informações, isso ajudaria a resolver esse problema a longo prazo? Então, essas 10 que fecham o bloco. Ok, eu agradeço, Rafaela, as perguntas, eu acho que elas são bastante pertinentes, eu acho, dentro da nossa discussão, né? Quando a gente pensa em regras de rotulagem nacional, ou de rotulagem geral, né, no país, a ideia é que elas sejam o mais abrangente possível e mais compreensivas possível. A gente sabe que, na prática, não é exatamente assim, né? Já pessoas com alta escolaridade ou pessoas que têm bastante acesso à informação têm dificuldades de compreender os rótulos, né? A maioria das pesquisas apontam para isso. Então, quando a gente discutiu as questões, a gente tentou, né, de maneira geral, melhorar a compreensão e tirar elementos que dificultam esse entendimento por parte da população. Então, assim,
A primeira pergunta, ela acho que dialoga bastante com a segunda, quando fala de tentar tornar mais compreensível para os diferentes grupos socioculturais e também como instrumentalizar para pessoas que têm menos escolaridade, né? A gente tentou facilitar, por exemplo, na questão da porção, colocando uma porção que vai ser mais facilmente comparável, né? Então, se você pegar 2 produtos, você vai conseguir comparar de maneira mais fácil, né? Anteriormente, a gente tinha que fazer contas, cálculos, e a gente sabe que é difícil para muitas pessoas fazer isso, né? Outra questão foi tentar trazer esses alertas com uma linguagem mais fácil e mais direta para as pessoas, né? Então, fica mais claro para a pessoa já de cara que aquele alimento tem excesso de determinados nutrientes problemáticos, né? Então, isso foi uma outra tentativa. A questão da legibilidade também. Então, quando a gente estava falando de pessoas com menos acesso, a gente também está falando de pessoas que, às vezes, podem ter dificuldade para leitura, por exemplo. Então, um dos benefícios dessa nova regulamentação é colocar a obrigatoriedade de que a tabela de informação nutricional tenha um fundo branco e as letras sempre escritas em preto, para que tenha um bom contraste e não dificulte a legibilidade, né? Então, esses todos que eu trouxe aqui como exemplo são tentativas da gente melhorar o acesso, mas eu ainda concordo que a gente tem muito a melhorar. E aí eu acho que dialoga bastante com a questão número 3. Se a gente tivesse um trabalho de base com a população, que viesse desde as escolas, né, e não só no currículo, dentro das pessoas que estudam nutrição, mas nas escolas mesmo, né, as crianças pudessem ter contato com os rótulos, entender a importância disso, isso fosse trabalhado com uma perspectiva mesmo de educação nutricional, do que seria importante para ser consumido, o que deveria ser evitado, eu acho que isso iria melhorar muito o entendimento das pessoas de maneira geral. A gente sabe que a criança também, às vezes, na escola, aprende e leva para casa, né? Trabalha com os pais, com os avós, com quem ela mora. Então, eu acho que ainda é um processo longo, eu acho que não é o fim, né? Essa nova regulamentação, ela não vai fazer um milagre, como eu falei para vocês, a gente parte do princípio que a rotulagem, ela auxilia as escolhas mais informadas, mas ela não garante, né, escolhas mais saudáveis. Mas a ideia é que a gente tente transformar isso no mais fácil possível para a população, né? Então, eu acredito que a chave de sucesso é melhorar a informação que está disponível e trabalhar a educação nutricional de maneira associada, né? Fazer com que isso caminhe junto, e eu acho que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, ela vai ter um papel extremamente importante agora em educar a população sobre essas novas mudanças, né, sobre essas novas regras, para explicar para as pessoas por que é importante a gente ler o rótulo, né, e entender o que a gente está consumindo. Mas, se eu pudesse fazer uma recomendação, seria evitem consumir produtos que têm rótulo, né, isso seria o melhor para todo mundo. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte da nossa população, né? A maioria das pessoas acaba consumindo muitos produtos ultraprocessados, né? E então o rótulo, ele é o nosso aliado, nosso principal auxílio nessas horas. Espero que eu tenha respondido as perguntas, Rafaela. Obrigada. Ok, vou convidar a Débora agora para fazer o segundo bloco de perguntas. Débora? Então, a primeira pergunta é: a Anvisa fiscaliza ou aprova todos os rótulos dos alimentos? Ela recebe das indústrias as análises laboratoriais para a liberação dos rótulos? A segunda pergunta: segundo um dos artigos consultados, a legislação não obriga a declaração da quantidade de gordura trans se esta for menor que 0,2 gramas por porção. Existem valores mínimos para os constituintes denominados traços, encontrados em muitos rótulos. Muitos desses traços são alergênicos, como castanha do Pará, resíduos. E uma outra pergunta que eu já junto com essa daqui, que foi da professora Ingrid, bem pequenininha, junto com essa, se os produtos artesanais têm uma rotulagem igual aos industriais. A terceira pergunta é: existe alguma ideia que considere a inserção, algum programa que considere a inserção de frases fortes de alerta nos produtos ultraprocessados, semelhantes às das embalagens de cigarro? Talvez seja uma medida extrema, mas gostaríamos de saber se foi tentado em algum lugar.
Ok. Eu agradeço também as perguntas da Débora. Bom, a primeira em relação era em relação à gordura trans, já esqueci, né? Ah, tá, para fiscalização, perdão. Eu fiquei pensando na gordura trans. Em relação à fiscalização, o que acontece? Quando uma empresa ela vai colocar um novo produto no mercado, ela precisa de uma autorização da Anvisa, né? E aí, inicialmente, ela registra aquele produto, né? E aí ela começa a comercializar. Não há uma fiscalização direta da Anvisa sobre esse rótulo, sobre a informação que está ali, se aquela quantidade de gordura que está escrita no rótulo é exatamente a quantidade de gordura que o fabricante está utilizando para a produção. Porém, a empresa tem responsabilidade por aquela informação que ela está colocando ali. Então, se houver alguma fiscalização por parte da vigilância sanitária no local de produção, ela tem que ter, né, essas análises laboratoriais e ela tem que ter a informação sobre todos os produtos que ela está comercializando, né, sobre a informação nutricional e assim por diante. Então, a gente, como eu falei, parte do princípio que o que está ali é verdade, né, e espera que seja, mas normalmente a fiscalização acontece por meio de denúncia, né, a gente não tem pessoas suficientes para fiscalizar todos os rótulos que estão disponíveis no mercado. Então, a gente não tem essa fiscalização mais próxima. O que costuma acontecer, uma fiscalização mais direta, são os alimentos de origem animal, porque aí eles são regidos por uma outra regulamentação, que é do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, né? E, então, esses alimentos, sim, eles têm uma fiscalização mais frequente, e a gente tem os veterinários que vão lá e fiscalizam a produção. Mas para os rótulos, de maneira geral, de produtos que não são de origem animal, a gente não tem, tá? Em relação à gordura trans, eu acho que eu respondi, né, na minha apresentação. A gente tem a questão dos valores mínimos para os... Não, eu acho que é a pergunta anterior, né? De até 0,2 gramas na porção, né? Então, como eu já falei, se for menor que 0,2 gramas na porção, não é obrigatório declarar, pode dizer que é zero, e isso gera vários problemas, como eu mostrei para vocês. A gente tem agora a questão de ser menor que 0,1, né, atualmente, para poder fazer o alerta lá na frente, dizer que é zero, mas a minha mãe, por exemplo, mesmo eu trabalhando com essa temática, já tenho explicado para ela, muitas vezes ela chega em casa com um produto e diz, filha, ó, esse aqui é zero trans. Daí eu sento de novo, explico de novo por que não necessariamente é, e mostro a lista de ingredientes. Então, a gente percebe o quanto, para a população que não trabalha com esse tema, é difícil mesmo entender o que aquele rótulo quer dizer, né? Em relação ao... Vanessa, a segunda pergunta, o exemplo foi o trans, mas a pergunta era sobre aqueles elementos considerados traços, se eles têm alguma obrigatoriedade igual ao do trans. Entendi, perfeito, Débora. O que acontece? A gente tem agora uma legislação que é de 2018, se não me engano, para os alergênicos, e ela obriga que a própria empresa declare quando houver a possibilidade de ter contaminação, né, por algum elemento alergênico. Então, a gente tem uma lista de 17 elementos. Então, por exemplo, castanha, que nem você colocou, ovos, leite e assim por diante. A própria empresa tem que dizer se ela, por exemplo, manipula o produto numa mesma máquina que pode gerar contaminação de produção. Então, não tem um número, um valor que diga que aquilo é um traço, mas a empresa se responsabiliza caso alguém que tenha alguma intolerância ou alguma alergia específica consumir aquele produto e desenvolver algum problema. Então, o que costuma acontecer é que qualquer risco de contaminação já vai aparecer ali na regulamentação, tá? Então, essa regra para os alergênicos, eu não tenho certeza do número da regulamentação agora, mas eu acho que é número 26. Dê uma olhadinha depois. Eu posso procurar para vocês. E lá tem a lista de quais são esses elementos, né? E tem as regras de como isso deve ser declarado. Vai ser sempre depois da lista de ingredientes, escrito alérgicos, contém castanha, nananana, pode conter, e contém traços de, Então,
a regra está muito, na regra está muito especificado, né, quando que isso deve ser declarado, mas não tem um parâmetro numérico até onde eu sei. Talvez tenha para algum elemento específico, mas teria que olhar diretamente nessa legislação, que é bastante recente, eu acho que é a última que a gente tem antes da semana passada. E a última pergunta foi sobre... Já esqueci também, perdão. Se existe algum projeto, alguma ideia que considere a inserção de frases fortes nos alimentos, como acontece nos cigarros. Perfeito. Houve uma tentativa em 2010 da Anvisa de fazer justamente isso. Era para dizer, o consumo excessivo desse produto, ia vir no biscoito recheado, por exemplo. Consumo excessivo desse produto, que tem alto teor de açúcar, pode causar diabetes, obesidade, nananã. O que aconteceu? A Anvisa fez uma regra, né, fez proposta de alerta, de texto, como seria, em quais produtos, e aí as organizações da indústria entraram com uma ação e barraram, né, essa proposta. Porque, como eu falei para vocês, a Anvisa não pode, não tem competência legal para legislar sobre esse tipo de informação, e o rótulo... aliás, os parâmetros que estavam sendo utilizados eram bastante duvidosos, assim, foram criados pela Anvisa, né, com base em alguns estudos, algumas propostas que eles acharam pertinentes, mas não tinham uma sustentação científica robusta. Então, isso foi derrubado, né? Então, atualmente, o que a gente tem é essa proposta, né, que foi aprovada semana passada, desses alertas, mas que não é algo tão... forte, como é utilizado no cigarro, porque as doenças relacionadas à alimentação, elas não têm uma causa única, né, a maioria delas, então elas são multifatoriais. Então, no caso do cigarro, a gente conseguiu estudos que diziam que fumar determinada quantidade causa câncer, está associado diretamente. Em relação ao consumo elevado de determinados produtos, não tem como a gente associar, fazer causa e efeito. Então, a Anvisa, ela não pode colocar num rótulo esse tipo de alerta, né, exemplo do que a gente tem com cigarro. Então, nesse sentido, os alertas são apenas no sentido de informar que tem excesso. E aí a pessoa pode definir se ela vai consumir ou não, né, e pensar se isso vai causar algum prejuízo para ela, dependendo se ela tem alguma patologia, né, alguma causa específica. É mais ou menos nesse sentido. Ok. Débora, você está vendo, só corrigindo, a pergunta não é de professora Ingrid, é do chat. Você está vendo aí a pergunta ou eu posso fazer daqui? Porque nós temos uma pergunta... Eu estou vendo. Você está vendo a pergunta do chat? As regras, estou vendo. Se a regra dos alimentos artesanais considerados caseiros, não sei, como queijos, doces, biscoitos, bolos e sucos, são as mesmas dos industrializados ou há flexibilização? São as mesmas regras, são exatamente as mesmas regras. Nessa nova regulamentação, a gente tem um prazo maior para essas empresas que são mais artesanais ou de agricultores familiares, por exemplo, se adequarem, mas as regras vão ser exatamente as mesmas, e atualmente elas já são as mesmas, né? Então, por exemplo, a informação nutricional tem que estar presente, é obrigatória para os mesmos produtos, né? Quando são produtos de origem animal, tem que obedecer as regras do MAPA, tem que ter de inspeção municipal, federal, estadual, dependendo do local em que elas estão comercializadas. Você sabe informar, Vanessa, qual o prazo para esses alimentos, essas artesanais? Eu acho que vai ter 12 meses a mais, se não me engano, são 36 meses. Então, 24 meses para as empresas em geral e 36 para empresas menores ou da agricultura familiar, né? Mas a gente sabe que eu sou extremamente a favor da agricultura familiar, trabalho com essa temática também, né? Mas a gente sabe que tem muitos produtos que têm um perfil nutricional não muito adequado atualmente, né? Por exemplo, o biscoito, com muita gordura, muito açúcar e assim por diante. Então, a gente achou importante que isso não ficasse excluído da regra, né? Mas a gente tem melhor para que isso fosse incluído, né? Para que as empresas possam se planejar. Mas aí, respondendo a pergunta de professor Almir Silva, que estou vendo aqui que ele é fabricante de chocolate, professor da universidade também,
A flexibilização aí foi para o tempo, né, Vanessa? Em relação ao tempo. Então, tem alguma flexibilização, isso. Mas, claro, que para os ingredientes não seria justo, também acho. Eu concordo plenamente. Débora, ok. Respondemos, a professora respondeu todos. Então, vou convidar a Rafaela para o próximo bloco. Oi. Rafaela, pronto. Posso? Pode. Pronto. Então, a primeira pergunta desse bloco é: quanto aos prazos, a senhora concorda que bebidas precisem de 5 anos para se adaptar às novas regras? A segunda: qual a justificativa para os adoçantes que causam risco à saúde terem ficado fora do alerta frontal? A terceira é: os alimentos light ou diet terão alguma alteração na rotulagem? Eu acho que a senhora até falou alguma coisa assim, nesse sentido. 4. Esses alimentos, por terem redução de gordura ou açúcar, acabam contendo mais realçadores de sabor, corantes e etc. Vai ter algum alerta a respeito disso? E a última é: a nova rotulagem dos alimentos tem recebido críticas de setores da sociedade civil. A senhora considera a nova regulamentação um avanço ou ainda precisa de melhorias? Perfeito, Rafaela, muito obrigada. Eu acho assim, em relação às bebidas, não concordo com esse prazo que foi dado. A justificativa foi que muitas das embalagens já estavam prontas, os rótulos, né? Durante o processo todo, a gente teve uma briga muito grande, né, nessa questão do tempo. A gente já acha 24 meses muito tempo para que as empresas se adequem, né? Então, para as bebidas especificamente, foi dado um prazo ainda maior e a gente discorda desse prazo. Enfim, opinião tanto como consumidor quanto como pesquisadora, né? Eu não concordo com esse prazo e acho que não era necessário que isso acontecesse. Segundo, em relação aos adoçantes, a justificativa dada foi que a gente não tem literatura científica robusta o suficiente que associe diretamente o consumo de adoçante com problemas de saúde. O que a gente tem? Normalmente, estudos que investigam o consumo de um determinado edulcorante numa quantidade específica com o aparecimento de uma determinada patologia metabólica e especialmente com crianças, como eu apresentei. Então, a Anvisa não achou que havia evidência científica robusta o suficiente. A gente apresentou estudos quanto a isso, tentou fazer uma defesa nesse sentido, mas infelizmente os adoçantes ficaram de fora, né? Então a justificativa a princípio foi essa, mas eu acho que espero, né, que dentro de uns 5 anos a gente vai ter já uns resultados sobre o impacto dessa nova regulamentação e vai perceber um aumento enorme da utilização de edulcorantes e vai precisar fazer alguma coisa a respeito, né? A ideia era que a gente já prevenisse esse problema futuro, mas infelizmente acho que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. E aí, em relação aos alimentos diet light, sim, eles costumam ter, como a gente mostrou ali, por exemplo, mais sódio, né, e muito mais aditivos. A gente não investigou diretamente, mas deu para ver, assim, de maneira geral, quando a gente olhou as listas de ingredientes, para fazer o equilíbrio, então, tanto do sabor quanto do tempo de prateleira, né, e assim por diante, mas eles não vão ter regras específicas, não houve mudança quanto a eles, diretamente, e a gente não vai ter nenhum alerta relacionado à presença de aditivos alimentares. Também era uma outra vontade que nós tínhamos, mas como eles têm uma regulamentação específica, e as regras eram para rotulagem nutricional, os aditivos eles entram na regra de rotulagem geral e da lista de ingredientes, eles não entraram nessas novas propostas, né? E tem uma gama muito grande de aditivos, então eu diria que tem aditivos e aditivos. Tem, por exemplo, o fermento químico é um tipo de aditivo, muito utilizado, inclusive de maneira caseira, né, para fazer um bolo, por exemplo. Agora, aromatizante, conservante, corante, também é aditivo,
né? Então, acho que as regras, elas teriam que existir, mas elas teriam que ser bem específicas para cada um deles. Então, como a gente não teve tempo hábil para fazer a revisão de tudo isso, eles não entraram na regra, mas eu recomendo, assim, fortemente que a gente fique bastante atento à presença desse tipo de elemento, né, na lista de ingredientes. Mas na parte frontal a gente não vai ter nenhum alerta sobre isso. E aí, a última pergunta era sobre as críticas. Perfeito. Eu falei brevemente disso no início, mas eu queria reiterar aqui. O que a gente entende dentro do nosso grupo de pesquisa, tenho certeza que se a professora Rossana estivesse aqui ia falar a mesma coisa, porque a gente está bastante alinhada nesse sentido. A gente considera um avanço, a gente considera muito positivo ter aprovado essas novas regras. A gente teve mudanças que com certeza vão impactar de maneira positiva nas nossas vidas como consumidores, e o processo todo foi um ganho, foi uma vitória, assim, da Anvisa ter feito um processo tão transparente, aberto, ouvindo a academia com um grupo de trabalho, né, querendo saber as nossas propostas, né, e tudo mais. Existem elementos que ficaram de fora, como, por exemplo, os edulcorantes, mas, como eu falei, a gente não pode ignorar o momento político que a gente vive e as lutas que a gente vem trazendo ao longo dos anos, né, independente do cenário político que a gente tiver, qualquer mudança numa regra, numa legislação, é difícil. Então, a gente entende que é, sim, uma vitória. Tem muito ainda a melhorar, mas a gente está celebrando no momento, né? E aí, depois a gente vai continuar trabalhando, monitorando, fazendo o possível para continuar as melhorias. Acho que é isso. Tá, antes de passar, eu vou passar agora para Débora, né? Tá, mas antes de passar para a Débora, viu, professora Vanessa, em relação aos edulcorantes, existe alguma possibilidade de alguma regulamentação separado, fora dessa questão? De repente não está ali, mas pode sair alguma regulamentação, né? Sim, existe a possibilidade. O que acontece? A Anvisa, ela tem trabalhado muito com evidências científicas, né? E a gente fica muito feliz nesse sentido. Então, eles acharam muito arriscado colocar, por exemplo, a questão dos edulcorantes nessa nova regra, né? Em termos de rotulagem geral, a rotulagem geral também está passando por revisão, né? As regras de rotulagem geral provavelmente também vão ser discutidas, vão entrar em consulta pública em breve, e a gente está tentando incluir a questão dos edulcorantes nessa regra, né? A gente concomitantemente está desenvolvendo pesquisas nesse sentido para tentar embasar. Eu não sei se a gente vai ter evidência científica suficiente a ponto de ter uma regra sobre isso, mas elas entrariam, né, nessa regulamentação geral. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Bom, Débora, eu acho que é o último bloco, não ainda, né? Isso, Quais serão as políticas públicas para que, com as novas normas de rotulagem, a compreensão dos rótulos sejam mais claras para a população? Haverá campanhas educativas? Que outras medidas, na sua opinião, poderiam melhorar a compreensão dos rótulos pela população? Ok. Bom, em relação às políticas públicas, a regulamentação por si só, ela já é uma política pública, né? Quando a gente tem uma regra, assim, de amplitude nacional, né? A gente entende que não só a regulamentação, mas a rotulagem geral já é uma política pública, né? Uma tentativa de influenciar positivamente as escolhas das pessoas. O Brasil, ele foi pioneiro, na verdade, ele foi o segundo país do mundo a tornar a rotulagem nutricional obrigatória, em 2002. Então, pensem que até então não era obrigatório ter no rótulo, né, a tabelinha de informação nutricional que a gente já está acostumado a ver. Então, a rotulagem em si é uma política pública. Agora, a questão das campanhas educativas, eu realmente espero que a Anvisa faça uma campanha, assim, a nível nacional, explicando, falando o que vai acontecer. A gente viu bastante informação, assim, na internet, nessas últimas semanas agora, né, em decorrência da aprovação das regras, mas eles ainda não apresentaram para a gente um plano de divulgação, né,
e a gente vai também continuar monitorando e espera que isso aconteça. Vai precisar muito do auxílio, claro, da academia, da sociedade civil, mas né, da academia especialmente, fazendo essa divulgação, os cursos de nutrição, todo mundo, mas a gente ainda não tem uma proposta concreta, assim, da agência explicando como que eles vão fazer, né, para instrumentalizar a população quanto a isso. E aí, eu penso que outras formas de auxiliar a população, né, seriam por meio de não só de campanhas em veículos de massa, mas a gente trabalhar base mesmo, como foi colocado lá numa outra pergunta, né? Trabalhar nas escolas, ir para o supermercado, mostrar para as pessoas o que elas têm que olhar, como olhar, porque a gente costuma ficar na bolha, né? A gente chama assim. Então, eu dialogo muito com nutricionistas, pessoas que entendem do que eu estou falando, ou alunos de nutrição, mas quando eu estou falando com uma senhora que quase não tem acesso ao rótulo, ou uma pessoa que não sabe ler direito, ou, né, uma pessoa que tem dificuldade de compreensão daquele monte de números que estão lá na tabela, como é que a gente faz para perguntar, para explicar para essas pessoas, né, o que está lá? Então, a gente vai ter que, sim, né, dentro das nossos, acho que cursos de nutrição, também trabalhar alternativas de educação nutricional para trabalhar com essas pessoas e tentar instrumentalizar elas da melhor forma possível. Como eu já falei, para mim, a melhor forma de auxiliar alguém a entender os rótulos é recomendar que as pessoas evitem alimentos que têm rótulo, né? Acho que a gente tem que estimular a comida de verdade, cozinhar em casa, né? Mas acho que a gente vai tentar usar os rótulos da melhor forma que a gente puder, assim, nas nossas campanhas de educação nutricional, seja na escola, seja na mídia, seja fazendo trabalho de base, né, no supermercado mesmo. Acredito que essa é a melhor forma. Para todos, né, todo mundo que está assistindo, e especialmente para os nossos estudantes, que trabalhem nesse sentido também, né, da divulgação, do esclarecimento, conversando em casa, conversando com os vizinhos, porque efetivamente é difícil, é igual àquela mesma questão. Mas as pessoas não conhecem as recomendações do guia. Sim, mas nós vamos ter que trabalhar isso, e aí de trabalhar o rótulo e pensar, né? Aí os grupos de pesquisa, os grupos de extensão, enfim, as pessoas todas, os professores, os estudantes, começarmos a pensar em como fazer essa divulgação, mais claro, se fosse possível, inserir esse conhecimento, essa informação, né, nas escolas, para os meninos pequenininhos, claro, que seria um ganho, imagine, maravilhoso, porque aí as pessoas iam, primeiro, ter o hábito de ler. Eu acho que agora, com a mudança do formato, a cor, né, o tamanho da letra, isso tudo já vai ajudar um pouco. Porque, às vezes, você precisa, de fato, de uma lupa para ler aquelas listas que tem lá e aquelas coisas que estão escritas. Porque, na maioria grande parte, a cor não lhe ajuda. A letra é pequena, mas a cor não ajuda. Você tem dificuldade para ler, ainda mais números, que, de repente, você não sabe se é 6, se é 8, se é 0, né? Fica... Então, pensando assim, nas pessoas, né, que têm problemas, ou as pessoas mais idosas, enfim, de uma forma geral, eu acredito que todo mundo, assim, tem muita dificuldade. Bom, eu pergunto se tem mais alguma pergunta no chat para fazer para a professora. Assim, apesar de você, enquanto alguém me responde se tem alguma pergunta, Rafaela e Débora também, não sei se estão me ouvindo, estão, né? Se quiserem também fazer alguma pergunta em cima disso, também podem, né, solicitar que eu passe. Mas, eu vou aproveitar, então, para falar uma coisa. Pode falar, Rafaela. É que, assim, é muito interessante, porque, no caso, para mim, que não sou especificamente da área da nutrição, né? As professoras até perguntaram. Então, eu estou olhando às vezes, com um olhar diferente, né? Talvez um olhar, assim, mais cru, vamos dizer, né? Nesse sentido. E muito como consumidora, né? E, assim, eu acho muito interessante que a gente fez essa pergunta da questão dos alimentos diet e light,
e dessa surpresa de que muitas vezes eles não são tão bons assim, né? Às vezes até tem mais sódio do que outros alimentos. E assim, para mim, isso é surreal. Porque a gente compra aquilo ali meio que confiando, né? Que a gente vai estar tendo uma alimentação melhor. Então, eu achei muito bacana essa dica que a senhora deu sobre procurar os alimentos, no caso, que não tem os rótulos, porque aí você já sabe, né, que é uma coisa realmente boa, você está procurando o mais natural possível, né? E, enfim, eu achei que essa dica foi muito legal. Obrigada, Rafaela. Tem duas coisas, assim, né? A questão dessa aura saudável que alguns produtos carregam, que é muito, muito interessante, uma área de estudo também dentro da nutrição, né? Então, por exemplo, produtos como iogurte, barra de cereal, cereal matinal, eles costumam ter uma ideia, já passar uma ideia de que já são mais saudáveis. Então, espera encontrar, no chocolate você espera encontrar excesso de açúcar, mas no iogurte você não espera, né? E aí, quando a gente pensa num produto que é diet light, a gente tem mais ou menos a mesma ideia. Quando você vê aquele alerta ali, você cria uma aura saudável na sua cabeça, mas esquece que ele só é diet ou é light em um elemento, né? E então, bem importante a gente pensar sobre isso. E aí, a questão de não ter rótulo, né? Acho legal a gente lembrar também que a gente precisa pensar também no modo de produção desses alimentos, né? Então, tem que pensar também se o alimento que está sem rótulo lá, se ele é transgênico, se ele é agroecológico, se ele tem excesso de agrotóxico, né? Então, a gente vive num mundo que é difícil realmente a gente se alimentar de maneira saudável, mas a gente tem que tentar lembrar de todos os elementos, né? Então, acho que essa dica é bastante válida, né? Evitar os alimentos que têm muita embalagem, mas também lembrar de favorecer aquele produtor que mora perto de você, de ir na feira de alimento agroecológico, né? E também lembrar um pouco disso, assim. Vanessa, eu posso fazer a pergunta? Pode, sim, pode fazer, Débora. Claro. Eu queria saber de você, eu tenho uma curiosidade com relação a alguns alimentos nossos que são industrializados, que são recebem muitos corantes. Então, por exemplo, manteiga, flocos de milhos. Isso é diferente, por exemplo, em alguns países da Europa, que você tem uma manteiga branca, que a maioria dos alimentos industrializados não são muito coloridos. Aí a minha dúvida isso é uma demanda da população ou isso é uma imposição da indústria? Eu acho que são um pouco das duas coisas, né? Eu acho assim, as empresas, elas costumam fazer bastante pesquisa de mercado antes de colocar um produto para venda. Então, da mesma forma que a gente faz bastante pesquisa para saber se algo é bom ou ruim, a empresa, antes de colocar o produto, eles testam, né? Então, às vezes, eles podem colocar, eles fazem painéis de consumidores, né, que eles consideram especialistas naquele tema, ou para quem eles pretendem vender, e aí colocam lá uma manteiga mais branquinha, uma mais escurinha, uma mais ácida, menos ácida, e assim por diante. Então, tudo isso é avaliado pelo consumidor, né? Então, antes de entrar, antes desse produto ir para venda, ele começa a ter essa avaliação. Então, assim, até onde eu sei, o que acontece bastante, por exemplo, com a margarina, ela surgiu como um substituto da manteiga. Então, ela tinha que ser o mais parecido possível com a manteiga. Se a manteiga era mais amarelinha naturalmente, a margarina não podia ser muito branca. Então, aí vem um pouco dessa questão. Aí, outra questão é que talvez os países, não sei, né, eu não tenho muito conhecimento sobre as legislações dos outros locais, mas às vezes as pessoas nesses outros locais não aceitam muito bem que tenha muito corante ou muito conservante no alimento, e aí com a pesquisa de mercado a indústria fala, não, aqui a gente não vai poder colocar muito corante. Aqui no Brasil, sim, porque as pessoas querem uma manteiga mais amarelinha, uma margarina mais amarelinha, né? Então, eu acho que tem muito a ver com o comportamento do mercado em relação ao produto específico, né? Como a gente não tem um limite de utilização, aliás, a gente tem um limite de utilização, mas ele é enorme, assim. Se você for olhar a regulamentação para cada um dos tipos de aditivo, a variação é muito grande, assim. Então, para você chegar no limite, você tem que colocar muito, muito daquilo que dificilmente algum produto chega, né?
Então, eu acho que é mais ou menos assim que acontece. Infelizmente, né? Porque seria melhor que não tivesse. Uhum. Ok. Bom, eu acho, viu, Vanessa, que nós já ocupamos bastante seu tempo. Foi Não, imagina. excelente sua participação. Assim, muito obrigada. Eu acredito que todo mundo teve, né, suas dúvidas, suas perguntas respondidas. Claro que é um assunto grande e complexo, né? São muitas as informações e é preciso que a gente continue lendo, se aprofundando, e isso vale aí também especialmente para os nossos estudantes e para o público em geral, se apropriar mais dos rótulos, se acostumar com essa leitura e esperar em que menos tempo possível, 24 meses, eu acho um tempo longo e absurdo, mas o que é que nós vamos fazer? Pelo menos a regulamentação saiu. Pode não ser aquela regulamentação dos sonhos, mas eu acho que é uma nova regulamentação. Eu acho também, concordo com você, que nós tivemos avanços, né? Claro que nem tudo é perfeito, daqui a um tempo, quem sabe, começamos outra luta, essa luta aí que já tem não sei quanto tempo, 6 anos, eu acho, da última, do começo, né? Quer dizer, da retomada para cá, eu acho que de 2014 para cá, mais ou menos, né? Isso. De 2014 para cá, então, assim, e no geral tem muito mais tempo do que isso, mas, assim, e também falar para os nossos estudantes, foi muito bom você ter falado essa questão de não ter rótulo, de a gente procurar mais o natural, porque isso a gente vem falando desde o primeiro seminário, desde a apresentação do guia alimentar. Só para você ter uma ideia, nós achamos que o guia era, vamos dizer assim, o começo de tudo, né? Então, se a gente queria falar sobre alimentação, nós deveríamos trazer primeiro o guia. Então, trouxemos a professora Patrícia Jaime, da USP, né, e que falou sobre o guia. E, a partir daí, nós falamos sobre o preço dos alimentos para seguirmos as recomendações do guia. E hoje estamos falando, porque uma coisa você precisa também ter recursos, né, ter acesso para consumir os alimentos que o guia está ali recomendando. E a outra questão que trouxemos hoje é, você tendo acesso, como é que você deve fazer essa escolha, quanto mais informação você tiver. Então, assim, pensar que todos esses temas que nós estamos trazendo para discutir, não só com os estudantes, mas com todo mundo, né, que tem nos acompanhado e que tem dito que continua acompanhando os nossos seminários, eles estão entrelaçados, porque o objetivo, a luta de todos nós é sempre por uma alimentação saudável, né? E aí existem, né, vários caminhos. Claro que tem toda uma questão aí da urbanização, da questão do tempo, da questão do trânsito, mas a gente precisa, vamos dizer assim, se planejar com relação à alimentação. Se a gente tem tempo de ir ao banco, se a gente tem tempo de fazer isso, se a gente tem tempo de fazer aquilo, por que a gente não tem tempo para planejar melhor a nossa refeição? Porque você planejando, você já vai conseguir um resultado melhor, você já vai poder, né, comprar. Então, assim, colocar a alimentação, a produção da nossa refeição, vamos dizer assim, nos nossos objetivos, né? Dentro das nossas atribuições, vamos dizer assim. Ter um certo planejamento para que a gente possa, de fato, alcançar os objetivos e tentar, na medida do possível, né, comprar menos essas coisas que já vêm prontas. Então, por exemplo, a gente vê uma caixinha como aquela que você apresentou, da Turma da Mônica, sabe? Eu acho isso muito cruel, né? Muito cruel. Mas, então, o trabalho da gente é o quê? Dizer, não acredite só porque tem uma Mônica desenhada ali, ou só porque tem uma fruta. Enfim, aquela coisa do refrigerante, do adoçante, do suco, que a fruta está somente na caixinha, todas essas coisas que nós já trouxemos aqui, e eu acho que essa é a forma que nós temos de ir divulgando, né? E de um passando para o outro, enfim. Então, assim, eu quero também, viu, Vanessa, vou passar já a palavra para você se despedir, mas quero muito agradecer à professora Rossana, que não pôde estar aqui, mas que você, claro, representou muito bem e sem nenhum problema, mas deixar um abraço para a Rossana e dizer que nós estamos aqui à disposição, algum dia que ela queira e possa, né, participar e trazer aí. Sei também que ela está
muito feliz, porque o grupo de vocês trabalhou fortemente, né, para que essa regulamentação saísse. Claro que vocês não foram atendidos em tudo, e se fosse, nem seria um Brasil, né? Seria uma coisa do outro mundo, evidentemente. Né? E tudo na vida é assim, né? A gente luta e já conseguiu uma parte, já estamos muito satisfeitos. Eu acho que isso a gente tem que levar em conta. Tem aí aquela questão, a discussão do triângulo, se era melhor do que a lupa, se tem um octógono, enfim. Mas se o alerta está lá, eu já estou achando que a gente já vai poder trabalhar bem, né? E as pessoas vão, talvez, ser impactadas quando, né, verem esse novo rótulo. Então, eu acho que... E aí, professora, a Purificação escreveu aqui, viu? Então, você transmita a professora Rosana, e para você também, viu, professora Puri? Vou estender aqui para a Vanessa. Obrigada. Mandando um axé da terra do Senhor do Bonfim para ela e para você, para que tudo fique bem e que ela possa, o mais breve possível, estar conosco e com vocês também, fazendo mais estudos e mais pesquisas nessa área. Mas a Vanessa pode ficar com a palavra para se despedir. Obrigada, professora Iracema, pelas palavras, obrigada pelos votos aí das boas energias. Eu sou apaixonada pela Bahia, sou suspeita, infelizmente nunca visitei a escola de vocês especificamente, mas eu gosto muito dessa terra, então eu agradeço muito. Também em nome da professora Rosana, né, a oportunidade da gente falar um pouco sobre os nossos estudos, sobre os estudos que a gente pretende fazer, sobre esse tema que para a gente é tão caro, né? E essa vitória, né, da semana passada veio para coroar aí a temática e a discussão hoje, então está todo mundo bastante interessado, eu acho, né, sobre isso que está sendo discutido, o que está acontecendo, né, as mudanças na legislação. Então, só agradecer mesmo pelo espaço aqui, e eu fico à disposição, o nosso grupo de pesquisa fica à disposição também nas redes sociais, no nosso site. Se vocês quiserem vir a Florianópolis, conhecer também em loco, estamos aqui. O coronavírus não está deixando a gente se mover muito pelo país, mas assim que isso passar, a gente está aqui à disposição para receber vocês também, tá bom? Eu agradeço muito. Então, eu vou agradecer a todos que participaram, que ficaram conosco até este momento, registrar mais uma vez que esse componente de responsabilidade de 5 professoras, né? Então, vou nominar mais uma vez as professoras, hoje elas não apareceram, mas, né? Então, professora Ingrid, professora Marta, professora Rosemary, professora Maria da Purificação, né? E eu. Próximo seminário eu não vou mediar, né? Já as outras professoras vão poder fazer isso, mas, assim, é sempre um prazer estar recebendo, assim, professores do Brasil inteiro para colaborar conosco neste momento, no que a gente tem chamado que esse espaço é uma grande sala de aula. E nós estamos aqui sempre para aprender com todos vocês. Muito obrigada, Vanessa, obrigada a todo mundo que acompanhou e até um próximo seminário. Muito obrigada. Obrigada.